A gente está aqui na 18ª edição do encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia e uma das grandes marcas dessa edição é a pluralidade dos temas e das pesquisas que são apresentadas aqui. São mais de 68 GTs, 2.200 pesquisas e uma grande variedade de temas. E um deles, que tem sido trabalhado mais nos últimos anos, mais recente, é a filosofia africana. Por isso a gente conversa agora com o Luiz Thiago Freire Dantas. Ele é professor no Instituto Federal do Espírito Santo e ele acabou de defender a tese dele na Universidade Federal do Paraná, cujo título é Filosofia desde a África, Perspectivas Descoloniais. Tiago, eu queria que você falasse um pouquinho da sua pesquisa, que o Tiago começou estudando Heidegger no mestrado e aí, de repente, fez uma mudança. Eu queria que você contasse como é que foi essa mudança, esse interesse, como foi o caminho. Então, a minha formação da graduação e mestrado foi uma formação mais tradicional, como se tem em filosofia, né? Pegando mais filósofos mais canônicos, mais famosos. E meu interesse inicial foi com Heidegger em si. No final do mestrado, quase terminando, eu teve um encontro, né? Foi com a minha atual esposa, que é a professora Débora daqui da UFES, que ela me presenteou com a filosofia africana, que foi um artigo de um filósofo, Nicolo Foi. Que aí nesse encontro eu pude ler e pude abrir minha mente para outros tipos de filosofias. E a partir do meu interesse foi maior, e o interesse foi, quando a minha pesquisa foi aprofundando, eu pensei que a filosofia africana era um campo muito extenso, muito amplo, e eu me questionei onde eu estava até então, que eu não tinha visto até então na filosofia, né? E aí foi que meu desenho foi para a tese, que na tese eu pensei mais uma filosofia desde a África. Não a filosofia africana, um mero comentador da filosofia africana, mas como a África influencia no meu fazer filosófico, na atividade filosófica. Por isso o subtítulo, Perspectivas Descoloniais. Certo. Aí eu pensei 3 temas, digamos, cruciais, importantes, né? O colonialismo, a identidade e o corpo, tomando a ideia de África como base de repensar isso, né? E é bom salientar que essa tese foi a primeira defendida num departamento de filosofia. Há outras teses de filosofia africana, só que em outros departamentos como a educação. Certo. Então, isso vai dar um caráter. Então, e a partir dessa tese eu peguei vários filósofos, mas 3 foram os principais, né? O Mugabe Ramose, com o conceito de universalidade, o Achille Mbembe, com a questão de necropolítica, e o Massimo Toa, que é através do silogismo do racismo, né? Questão do colonialismo. E Tiago, então fala pra gente como isso influencia, como é que a filosofia africana influencia no seu fazer filosófico? Então, influencia muito grande, porque eu começo a pensar que a filosofia não tem apenas um padrão em si, uma alternativa só de fazer. Há várias alternativas. E eu começo a questionar não só a filosofia acadêmica, mas a filosofia com diálogo com a comunidade. Partindo do fato que o Brasil, mais de 50% da população é negra, tem a sua afrodescendência muito forte, pensar dialogando esses aspectos culturais e ancestrais e tomando toda a influência mesmo, sair dessa filosofia mais acadêmica, da academia e fazer um diálogo. Então, a filosofia africana me proporcionou uma filosofia fora da academia, mas dialogando com a comunidade mesmo, né? E o Tiago, ele também é professor do Instituto Federal do Espírito Santo, como eu falei no início, e eu queria saber se você tem essa possibilidade de inserir a filosofia africana no currículo e se você faz isso, como é? Então, quando a gente começa, né, professor de ensino médio, você tem um currículo padrão, né, que vocês dão certos temas ou certa linha de pesquisa. Nesse processo, né, a partir por causa da dificuldade geralmente da construção dos currículos que não atende para a diversidade, fica muito fechado, eu olho algumas estratégias diante das quais eu posso inserir os filósofos africanos e as filósofas africanas. Um exemplo, pensar a filosofia política, né? Foucault, Deleuze, fazer um diálogo com Achille Mbembe, também que ele faz esse diálogo, por exemplo. Pensar o início da filosofia, que se pressupõe com a filosofia grega, e mostrar que essa Grécia tem uma influência direta do Egito antigo, chamado Kemet. E esse Egito tem filósofos que pensaram profundamente.
Então, a partir dali, mostrar que a filosofia não tem uma origem geográfica, mas se tem humanidade, tem filosofia. Então, a partir disso, tentar trazer estratégias. E sim, outra questão do Ubuntu, né? Que é a questão de pensar, eu sou porque nós somos, numa ética que ultrapassa uma ética antropocêntrica, que é pensar a questão mais ancestral e aqueles que vão nascer, nessa relação contínua. Então isso é um pouco a filosofia, a ética Ubuntu, pensar diante das éticas antropocêntricas, do Kant, por exemplo, pensar outras vidas. Então, isso. E como é que é a recepção dos alunos? Então, os alunos, eu tenho uma recepção muito boa. Geralmente, principalmente ensino médio, eles não têm uma compreensão fechada do que é filosofia. Para ele é uma experiência nova, geralmente. Quando estão no primeiro ano, né, principalmente no ano que vem, que não tem filosofia, você apresenta as multiplicidades, eles percebem que a filosofia é muito mais do que eles poderiam compreender. Né? Não é algo fechado, abstrato, é algo que é possível no dia a dia ter filosofia. Então, para eles é muito surpreendente, por exemplo, eu gosto de levar fotografias, imagens dos filósofos. Então, esse é um filósofo, Mogol Ramosi, eu mostro a foto dele. Ele vê que é um homem negro que filosofa, que está acostumado. Ele também pode se ver, também é possível. Isso. Eu também ser. Porque geralmente fala um filósofo alemão, um filósofo francês, se vê nele, né? E aí são homens brancos geralmente. Então você traz uma Oroken Ovomi, que é uma filósofa nigeriana, que pensa o gênero a partir de África. Então são possibilidades novas. Então, para os alunos isso é muito enriquecedor, né? Então o contato e a resistência mais eu tenho mais com outros professores que estão mais fechados numa linha, mas o corpo estudantil é muito aberto. Que legal. Né? Que legal, Thiago, parabéns. Esse conteúdo foi gravado aqui na 18ª edição do Encontro Ampof. Essa entrevista e outras, e todas as conferências dessa edição você encontra aqui no nosso canal.